Boa noite. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é trabalho escravo. Você sabe o que é isso? Para você descobrir o que é trabalho escravo e tudo que envolve, nós vamos conversar com Maurício Ferreira Brito, que é procurador do trabalho, trabalha no Ministério Público do Trabalho aqui na Bahia. Maurício, é um prazer tê-lo aqui com a gente, falando desse tema de trabalho escravo. Boa noite, o prazer é meu, Zilan. E é um tema que desde a história nos acompanha e até hoje ele se faz presente. A gente tem vários casos aqui na Bahia, eles não param de crescer e acho muito importante a gente estar trazendo isso para as pessoas, para o público. Tá, obviamente eu vou lhe provocar bastante também, porque você sabe que a gente tem que explorar os assuntos de diversas maneiras. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para mim e para o telespectador o que se chama de trabalho escravo. Porque na lei está escrito análogo à condição de escravo. Isso. E na imprensa a gente chama de trabalho escravo. Existe uma diferença disso? Não, assim, existe um debate doutrinário, acadêmico, pessoal do direito, sobre qual seria a terminologia correta. O nome trabalho em condições análogas ao de escravo vem do nosso Código Penal. O Código Penal, ele diz sinteticamente de 3 situações que podem ser trabalho em condições análogas ao de escravo. O trabalho forçado, em condições degradantes e com a jornada exaustiva, uma jornada muito longa. Mas o mais fácil, o mais corriqueiro, o que mais traz o valor correto daquilo que é o trabalho escravo mesmo. E o que vocês, assim, quais são os parâmetros que vocês usam no Ministério Público para avaliar se essa situação é ou não trabalho escravo? Porque a gente já teve isso em fazenda, a gente já teve isso até em casas de família, numa situação doméstica, ou seja, é uma situação bem ampla, né? Que pode afetar qualquer pessoa na sociedade, que pode até estar fazendo isso sem dolo, se isso é possível, né? É bem interessante, porque justamente como a gente tem diversas situações de trabalho, de um rural a um porto, a um trabalho na casa de uma pessoa, e podem configurar trabalho escravo por situações distintas. Em quase todos os casos, a configuração é por condições degradantes. E o que são essas condições degradantes? A gente que trabalha com isso, algo que choca muito, que a gente olha sempre, condição de saúde, higiene, sanitária e a liberdade do trabalhador. Então, se ele não pode sair da empresa, se ele não pode sair de casa, se não tem água para beber, se não tem sanitário, às vezes você tem que fazer suas necessidades mais básicas no chão, no mato, e isso causa um repúdio. A gente olha e diz, caramba, isso está muito pior do que o normal. E você vê, às vezes, situação de vigilância armada, remuneração muito inferior ao mínimo legal, ou pessoas que não recebem remuneração. Então, você vê o conjunto da circunstância de trabalho para configurar o trabalho análogo ao de escravo. O trabalho escravo. Mas tem alguma definição legal específica? Não. Não. A definição legal é trabalho em condições degradantes. E a gente vai analisar no caso concreto o que são essas situações degradantes. Mas aí a questão da análise, da interpretação da palavra degradante depende de quem faz essa interpretação e do momento histórico que isso é feito. Eu imagino que em 1930 a situação degradante era uma, 2023 situação degradante é hoje. Sobretudo com essa geração mais nova, onde tudo é muito sensível. E como é que fica essa questão? Porque a gente precisa um pouco de segurança jurídica também, né? E eu concordo em absoluto com sua definição de que o que é degradante ou não vai evoluindo com o tempo. Uma das teses mais comuns de defesa de trabalho escravo é: ele está melhor do que na casa dele. O costume da localidade aqui na roça é fazer suas necessidades básicas no mato. Eu ainda não consigo acreditar. Eu conheço pessoas que vivem no meio rural. Eu acho que todo mundo, por exemplo, quer um banheiro ou uma água potável, que isso ultrapassa qualquer juízo, até mesmo subjetivo. Eu acho que isso é um valor mínimo assim, em nosso país, em nossa sociedade, que a gente quer que todas as pessoas bebam água ali, uma água transparente, sem odores, e tenham direito a um banheiro. Alimentação, não uma alimentação razoável, alimentação básica, e às vezes não tem isso. Um outro caso que a gente pode trazer, que é muito interessante, que hoje está muito em voga na Bahia, é o trabalho escravo doméstico.
as famílias, toda a tese de defesa não é uma trabalhadora, não é uma escrava. É uma pessoa da minha É família. uma pessoa da minha família. E a gente pensa, não, é uma artimanha jurídica, é uma tese de defesa. Não é. As pessoas, elas acreditam piamente naquilo, que realmente é uma pessoa da sua família. Mas aí a gente tem contra-argumentos. Olha, é um irmão, é um dos seus filhos, é um dos 4 irmãos, Se chamam todos de irmãos? Se chamam. Por que um é analfabeto e o outro é médico, advogado e engenheiro? Por que os outros não cuidavam do serviço doméstico familiar e essa pessoa é responsável pelo serviço doméstico familiar? Por que seus outros filhos têm direito a viagens para o exterior, conhecem o Brasil, e essa pessoa não tem um amigo? Essa pessoa mora em Salvador, aqui há 40, 50 anos e não conhece a praia. Tem certeza? É filho mesmo? Fez processo de adoção? Quando falecer, vai receber herança? Então, veja, há uma subjetividade, mas a gente ao mesmo tempo tenta ser criterioso. Até porque a pecha trabalho escravo é muito pesada, é um crime, né? As pessoas se incomodam com aquilo. É algo Naturalmente, né? Porque é uma acusação muito forte, né? muito forte. E que tem consequências econômicas também fortes, né? Não só na indenização da pessoa, como também outras questões, como até se houver processo criminal de verdade, né? Perfeito. Agora, obviamente que não se falava muito disso alguns anos atrás, né? Quando é que o Ministério Público começou efetivamente a procurar debelar essas situações que existem e parece que sempre existiram no Brasil, né? Isso. Me parece que foi aqui na Bahia que começou, me parece que um procurador chamado Jairo Centro-Sé, há muitos anos atrás, não é isso? É uma grande figura, eu gosto muito dele. Fico feliz com a sua lembrança. Jairo, ele é um dos dos pioneiros aqui no estado, na Bahia. E é excelente a sua pergunta, porque ajuda a gente a compreender um pouco por que ainda existe tanta controvérsia. Esse trabalho de combate ao trabalho escravo começou na década de 90. Em termos de país, em termos de história, em termos de atuação em face de um fato tão repugnante, é muito recente. E quando se começou na década de 90, era quase todo rural. Mas isso, obviamente, começou depois da Constituição de 88. Ela é a origem de toda essa questão, né? Depois da Constituição de 88. E aí se criaram os grupos de fiscalização no Ministério do Trabalho e o Ministério Público passou a participar. Apenas na década de 90, em 93, o Ministério Público, por exemplo, ele passou a ajuizar ações civis públicas, afirmar termos de ajuste de conduta, que são acordos. Hoje, para quem trabalha no meio jurídico e para quem acompanha um pouquinho mais esse meio, é corriqueiro a pessoa ver um TAC, um termo de ajuste do Ministério Público, mas foi a partir da década de 90. E naquela época, quase toda a situação de trabalho escravo era no meio rural. Até os idos de 2000, aqui na Bahia, a gente tinha muito foco de casos, por exemplo, na região oeste, porque era fronteira agrícola. Hoje melhorou muito, a gente ainda tem casos de trabalho escravo rural, mas, por outro lado, hoje existem muitos casos de trabalho escravo urbano. A gente tem fenômeno, por exemplo, como migração de haitianos, de sírios, de venezuelanos, que chegam em nosso país em condições extremamente vulneráveis e essas pessoas elas são exploradas, em regra, no meio urbano. Aí veja como mudou do rural para o venezuelano que chegou fugindo do país. Mas isso não é uma situação recente, porque a gente tinha isso dos imigrantes da Bolívia e do início do século dos chineses também. Mas você me responde isso no próximo bloco, tá certo? Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, falando com Maurício Ferreira Brito sobre trabalho escravo. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando com o Procurador do Trabalho, Maurício Ferreira Brito. Estamos falando sobre trabalho escravo. No bloco passado, a gente estava falando das situações que, apesar de parecer algo novo, o que é novo é o combate, não a existência do fato, né? E aí você falou dos venezuelanos, eu lembrei dos chineses do início do século e dos bolivianos em algum momento que também começaram a emigrar muito para cá. Isso é relevante para vocês, o assunto, né, o tema desses estrangeiros? Como é que é muito relevante?
Porque essas pessoas, em sua maioria, elas saem de países pobres em busca de melhores condições remuneratórias e o envio do dinheiro para sua família. Então, de fato, a gente nunca olhou para essas pessoas, principalmente as que vêm de países mais pobres. A situação dos bolivianos talvez seja mais interessante. A gente não tem tantos na Bahia, mas em São Paulo se estima que tem mais de 300 mil. É uma cidade de médio porte no nosso país. São 300 mil ilegais, né? 300 mil ilegais. Muitos trabalhando no setor têxtil. E a gente tem alguns casos emblemáticos na história do nosso país de trabalho escravo no setor têxtil envolvendo bolivianos em São Paulo, mas são recentes, são de 10 anos para cá. E o fato dessas pessoas estarem em condições ilegais de imigração fez com que muito desse trabalho escravo ficasse escondido. Porque quando chegava uma equipe de fiscalização, a polícia está chegando, tem um auditor na rua, tem alguém ali do Ministério Público. Essa pessoa ela se escondia. O próprio explorador que estava ali numa oficina de costura com tranca dizia, olha, se você sair, vão te prender. O pior é que você está fiscalizando uma competência, que é a competência do trabalho, mas o trabalhador supostamente prejudicado, ele não está pensando nisso, ele está pensando na imigração e na possibilidade de ser expulso do país. Perfeito. Como é que vocês conciliam essas duas coisas? Porque, em tese, pelo princípio da legalidade, você tinha o dever de informar a ocorrência de um crime. Como é que faz? Imigração ilegal, considerando isso como um fato, um delito. Mas hoje a maioria dessas pessoas, elas conseguem um visto humanitário, tem um mecanismo de acolhida e elas não são deportadas. Sim, mas como é que vocês fazem nessa abordagem? Por exemplo, vocês têm o dever de informar quando um delito ocorre. O delito de imigração. É o delito, um ilícito qualquer, vamos imaginar. Todos nós temos essa obrigação em tese, Sim. mas vocês como funcionário público, você é do Ministério Público, tendo conhecimento, têm o dever de reportar, né? Sim. Mas aí sua preocupação objetiva é safar a situação de trabalho escravo. Isso. Mas se você denunciar, esse trabalhador pode ser expulso do país. Como é que você concilia essas situações? Justamente essa questão migratória, ela mudou muito. Hoje não se compreende mais essa entrada ilegal como uma situação criminosa, nada disso. Pelo contrário. Não, de fato não tem o crime no direito penal, mas é o ilícito administrativo, pelo menos que seja a expulsão. Não, mas em regra não mais. Com a nova lei de imigração de uns anos para cá, e essa mudança ela já começou a ocorrer com a chegada dos haitianos, eles passaram a dar visto, justamente para essas pessoas deixarem de estarem escondidas para, de alguma maneira, tentarem se engajar na sociedade. Então, é algo que vem mudando e isso vai repercutindo entre eles. Então, eles, ao invés de adotar uma postura de fugir de um auditor, fugir de um Ministério Público, eles procuram e dizem, olha, eu estou sendo explorado. O aliciador dessas pessoas, ou alguém ali que ganha fazendo travessias, esse tipo de coisa, ele é punido, ele é detido. Mas a pessoa que está fugindo do seu país ali em busca de melhores condições, não. Então, essa cultura de que eles têm que ter medo... Há um olhar de direito humano para essa atuação. Perfeito. É algo que a gente vem tentando mudar junto às instituições, vem tentando mudar as normas brasileiras. E de uns 10, 20 anos para cá mudou muito também. Pronto, o trabalhador escravo é uma ponta, mas temos a outra ponta que é o usuário do trabalhador escravo. Isso. E aí, tudo bem. Existem aí, agora eu vou complicar um pouco as minhas perguntas. Aí é o seguinte, vamos analisar o sujeito do ponto de vista econômico. Vale a pena ele ter trabalhador escravo? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, o que é que faz um sujeito em pleno século XXI ser empresário e agir dessa forma? É intencional ou é simplesmente o desconhecimento completo das regras de direito? É muito interessante a sua pergunta. Tem de tudo. Tem do intencional ao que a gente chama de cegueira deliberada. Principalmente as grandes... Você falou o quê? A palavra? Cegueira deliberada. A cegueira deliberada. É uma cegueira deliberada. Teoria do avestruz. Você enfia a cabeça, o avestruz ele enfia a cabeça debaixo da terra para não ver. Uma grande corporação, por exemplo, ela não se envolve, não tem como se envolver em uma situação de trabalho análoga de escravo. Mas eu estou te dizendo que, olha, no setor têxtil a gente pegou. E não é no setor têxtil para uma pequeníssima empresa. Eles estão fornecendo, costurando
para grandes empresas, empresas mundialmente famosas. Então, essa empresa contrata uma outra, terceiriza, que quarteiriza, que quinteiriza, e aí chega nessa pessoa. E aí aquele grande braço econômico ali diz, olha, eu jamais imaginei isso. Eu não saberia isso. E realmente a gente acredita, mas por outro lado a gente mostra que economicamente, o tanto que ele paga para aquela contratada, que ele sabe que paga tanto para aquela contratada, que paga tanto para costurar cada bloco de 1.000 calças jeans, é inexequível. Só tem como se chegar àquele valor se for trabalho escravo. Não é interessante a discussão e a equação? E um outro aspecto. Mas aí eu posso trazer a questão da eficiência e segredos de produção, por exemplo. Vocês têm como aferir isso? Não tenho, mas a gente tem a noção do custo mínimo, assim, o tributo, o produto, a hora do trabalho, né, a margem de lucro que ele tem naquela lei. Ele diz, olha, é impossível você pagar um salário mínimo na sua cadeia para cada trabalhador, recolher esse em tributo e ser aqui. Geralmente, quando essa conta não fecha, tem duas válvulas de escape: tributo ou trabalho. Eu não vejo, por exemplo, hoje com o ESG, a visão de função social da empresa, uma visão moderna da administração, uma empresa séria se envolver com uma situação dessa propositadamente. Pode acontecer um deslize de falta de investigação ou de vigilância, mas isso não está cada vez mais nos setores extremos da economia, de quem já está fora efetivamente do sistema. E aí como é que você vai aplicar regras do sistema para quem está fora do sistema? Olha, a gente se depara com situações, eu acho que são desafios. Acontecem situações, por exemplo, de trabalhadores informais em uma situação já bem difícil, vulnerável, que exploram outros em condições análogas à de escravo. E ele muitas vezes é um pouco melhor. Mas se você vai avaliar... Isso parece a história da humanidade. Isso está me dizendo como se fossem os feitores dos antigos escravos. Isso, mas você olha e diz, olha, realmente essa pessoa aqui, não vamos nem caracterizar as multas, a situação de escravo. Vamos imaginar aqui o mínimo para todo trabalhador: carteira assinada, salário mínimo, férias, 13º, só as parcelas trabalhistas ali. É impossível aquele cidadão pagar. Mas, por outro lado, a gente, enquanto aparato de justiça, de sistema de justiça, eu também não tenho como flexibilizar. Eu tenho que cumprir a Constituição e as leis do meu país. Então, tentar trazer para dentro, dizer, olha, a legislação prevê essa situação e é isso. Mas tem de tudo. Olha, um dos casos mais emblemáticos que eu sempre cito, em 2012 e 2013, eu fui para uma fiscalização na região ali de Formosa do Rio Preto, uma fazenda muito grande. Oeste da Bahia. Oeste da Bahia, uma fazenda de soja enorme. E chegamos lá, a fazenda muito bonita, a apresentação. Tinha um hangar com um avião do dono da fazenda, a casa dele, o hangar, a casa, e aqui o barracão de lona, os trabalhadores numa situação assim inacreditável. Eu olhei aquilo e disse, caramba, como destoa. Até ali, né, aquilo causou uma repugnância, você olha e diz, poxa, essa pessoa não precisava ali do lado da casa dele, em frente ao hangar. Se ele investisse um pouquinho mais para melhorar, ele não ia tomar aqui uma fiscalização, uma caracterização de trabalho escravo. E aí veio o dono da fazenda, nos recebeu muito bem, muito cortês, muito gentil. Senta-se, vamos conversar. E a gente via que ele tinha uma certa instrução. E começamos a perguntar dos trabalhadores da fazenda. Ele disse que a fazenda era toda mecanizada e tinha um trabalhador aplicando veneno, mas que ele tinha mandado chamar. Eis que chega um trabalhador aparentemente menor de idade, banhado de veneno, sem nenhum equipamento de proteção dos pés à cabeça, em uma situação bem ruim. Eu olhei e disse, caramba. E o trabalhador olhou para ele e disse, pai, o que é isso que está acontecendo aqui? Ele disse, calma, meu filho, está tudo resolvido aqui, estou conversando. Aquilo me causou perplexidade. Eu disse, é o filho do senhor?
Ele é meu filho. Eu disse, o senhor tem outros? Ele, não, é o meu único filho. Eu disse, como o senhor deixa o seu filho, seu único filho, que está aqui na fazenda com o senhor, dos pés à cabeça, embebedado de veneno a substância? Para ser trabalhador, para ser homem, tem que ser assim, doutor. Eu disse, mas caramba, o senhor vê a ignorância. E aí, como nessa situação, como é que vocês agem? Mas vamos fazer o seguinte, você vai me contar o que vocês fizeram, mas no próximo bloco, tá certo? Voltamos aqui no Jogo do Poder para descobrir o fim dessa história já, depois dessas mensagens comerciais. Até já. Estamos de volta aqui com Maurício Ferreira Brito, falando sobre trabalho escravo. Maurício, no bloco passado você ficou de contar uma história, eu preciso saber o fim. O pai estava explorando o próprio filho. E aí, como é que vocês deram solução técnica a isso? Como outro trabalhador. Anota a carteira, caracteriza a situação ilícita de trabalho. Mas o que me chamou a atenção naquele momento ali, antes de aparecer o filho dele naquela condição, o único filho, a gente percebia o afeto entre eles. A gente disse, poxa, um explorador aqui, numa condição financeira confortável. Quando o filho dele apareceu ali, a gente viu a situação, a gente viu que era questão cultural. Claramente, ele estava ajudando aqueles trabalhadores e tentando formar bem o filho dele. E a gente disse, tá tudo errado. O filho dele estava na mesma condição de todos os demais. Não, estava numa situação melhor, bem melhor. O filho dele tinha todo o conforto de casa, de moradia, de alimentação, de banheiro que os outros não tinham. Sim, mas aí a minha questão é o seguinte, você acha, aí já eu vou complicar um pouco mais, obviamente um pouco mais de fogo no parquinho não faz mal a ninguém. Você acha que os 300 e tantos anos de escravidão no Brasil transformou o brasileiro, não se discute a ideia de racismo estrutural e tudo mais. E eu acho isso muito presente. Agora, você acha que a cabeça do brasileiro é, de certa forma, moldada para esse caminho? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E eu acho que talvez não seja só do brasileiro. Eu acho que talvez as pessoas tenham muito essa mentalidade, não só em nosso país. E eu acho que tem que ter uma mudança cultural muito grande e instituições que funcionem. Eu acho que a tendência é explorar mesmo. Mas você acha que a tendência disso é de qualquer pessoa ou há um componente raça também envolvido nessa situação? Eu acho que de alguma maneira tem um componente raça, especialmente no nosso país. Eu acho que se tem ali uma maneira distinta de olhar. Eu acho que o Brasil está precisando de uma terapia coletiva. Eu acho que a gente precisa se analisar, porque não dá para continuar nessa situação. E você concorda comigo, né? A gente até pode discordar, se você estiver processando um cliente meu, eu vou defender ele, obviamente, dentro da lei e tudo mais. Mas tem certas coisas que são indefensáveis, né? Não só raça, como gênero. Olha que estudo interessante. A gente tem uma colega de Brasília e ela conversou comigo e disse, olha, você não acha que todo o aparato de fiscalização, Ministério Público, Ministério do Trabalho, é machista na fiscalização de trabalho escravo? Eu disse, machista? Não, eu não sou, não acho que o pessoal que está lá, acho que todo mundo é bem intencionado, está tentando fazer um bom trabalho. Vamos falar de machismo estrutural também. Não falta nada para ter Aí ela isso. disse, mas aí ela me trouxe um dado interessante que me fez repensar e pensar em até mesmo em discutir a política pública. 98% das pessoas resgatadas em trabalho escravo no Brasil são homens. Olhe os relatórios de fiscalização. Quando você chega ali numa fazenda, tem 7 trabalhadores e 3 mulheres. As mulheres não são caracterizadas como trabalhadoras, são esposas deles. Elas não são resgatadas, em sua maioria. Elas são enquadradas em situações sociais, diferentemente do trabalho, e não são vistas como escravas. Quando ela me trouxe isso, eu disse, caramba, impactante o dado.
Será que ela não está certa? Será que todo mundo não tem que repensar? E quando eu chegar lá na fazenda e disser, vem cá, você é trabalhadora, você é casada com ele, mas qual é a sua ocupação aqui? Você cozinha, você trabalha, você capina? Qual é a sua jornada de trabalho, sua remuneração? Fazer toda... Se a gente for um pouco mais além nesse raciocínio, para quem é casado e que a esposa trabalha na rua e ainda tem que trabalhar em casa, e eu não sei como é o seu comportamento, ajudando ou não na divisão das tarefas de casa, nós poderemos também resgatar alguém na sua própria casa, talvez. Estou lhe provocando demais? Tá. Mas ali foge da relação de trabalho, a relação de amor. E aí as pessoas dentro da sua casa, da sua relação de amor, dentro ali do aspecto de divisão de tarefas e da normalidade, a gente não vai falar de trabalho. Por que eu lhe provoco? Porque hoje, obviamente, a gente vive no politicamente correto, na tendência da proteção geral a todas as minorias, tudo isso eu acho muito positivo. Mas, obviamente, todo o processo de conquista de direitos é um processo que, às vezes, você tem determinados excessos, determinados processos um pouco mais exaltados. Você acha que a gente vai encontrar um equilíbrio nessas relações de trabalho na sociedade para, digamos assim, eliminar... Porque, veja bem, tudo é uma curva normal, né? Dentro da curva normal, você tem mais ou menos 80% de todas as ocorrências. Nós não estamos falando do que está dentro do que é da faixa da curva normal de estatística. Nós estamos falando das situações extremas, né? Isso vai ter algum remédio ou a gente vai sempre ter isso? Eu acho que, quando a gente olha com a lupa, quando a gente olha de perto, a gente vê muito conflito. Quando a gente se afasta um pouquinho, passa a olhar um intervalo, talvez os últimos 5 anos, o último ano e ao longo dos últimos 20 anos o que ocorreu, eu acho que as coisas vêm melhorando. E sobre isso? Acho que a tendência é ir se acomodando. Ter o conflito, o atrito e vai acomodando. Mas, obviamente, a posição de vocês muda muito com o estudo de vocês, né? Vocês têm um estudo acadêmico, vocês vão avaliando a doutrina, a jurisprudência e vão interpretando as palavras da lei com mais realidade. Isso está acontecendo, né? Isso, vai mudando. Eu acho como quase tudo na vida, a sociedade vai mudando. Mas aí eu queria lhe questionar o seguinte, obviamente que todas as mudanças são feitas através do processo de interpretação que tem filosofia por trás. E muito que tem acontecido muito na academia é a implementação de doutrinas, métodos, o método dialético, o método histórico, a incorporação de determinadas teorias que vêm da própria estrutura marxista. O que não tem nenhum problema em tese, se você é apenas um método científico, mas vocês têm consciência também desse componente ideológico no processo de interpretação de vocês mesmos da realidade? Sim, a gente tenta, apesar de todas as teorias, de tudo que a gente sabe que influencia, tomar ali dentro dos parâmetros que nós temos, sociais, jurisprudenciais, muitas vezes tentando ali melhorar o conflito que a gente está visualizando e sempre tendo como norte a lei e dando a melhor solução ao caso concreto sempre. Eu lhe questiono isso porque eu acho que foi Saramago que disse, eu não tenho certeza se foi ele, entendeu? Mas eu me lembro que ele disse isso em algum momento. Ele disse que nós estamos todos vivendo novamente na caverna de Platão, onde a aparência das sombras de realidade estão se tornando mais fortes do que a própria realidade em si. Mas eu queria que você comentasse isso depois dos comerciais, tá certo? Tá bom. Voltamos já com Maurício Ferreira Brito aqui no Jogo do Poder. Último bloco vai pegar fogo. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando com Maurício Ferreira Brito, falando sobre trabalho escravo, algo que interessa a todo mundo. No bloco passado ficou a questão da caverna. Você acha a Caverna de Platão? Fala sobre... Leia que vai ser interessante para você entender um pouco a realidade também, né? Eu voltei a ler agora há pouco, tinha muito tempo que tinha lido. A gente sempre está lendo, é bom ler, a gente vai aprendendo, se atualizando, e o mais legal de fazer leituras que a gente já fez
a gente revisita e tenta ter um outro olhar e se autocriticar com base na leitura. Mas se a gente fizesse o que a gente já fez nos anos 80, hoje estaríamos todos cancelados, né? Isso não tenho dúvida. Esse é o processo de evolução natural e a gente vai melhorando. Eu acho que a gente precisa acreditar nesse país, que esse país está melhorando, porque já foi muito pior, apesar de todas essas questões que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que hoje há um excesso de informação e que eu acho que, de alguma maneira, isso contribui ali para os conflitos. E eu acho que muitas coisas que estavam na caverna, né, ficavam ali, que não tinham eco, hoje repercutem muito. Muitas vezes opiniões que a gente sequer escutaria possuem um eco muito grande. Eu acho que nas relações de trabalho isso reverbera muito. Agora, uma coisa que me dá muita curiosidade, voltando um pouco ao assunto, que agora eu me lembrei, é o seguinte: obviamente vocês têm que dar solução na situação, tá? Você tira a pessoa da situação de escravo, que ele estava lá no meio da fazenda, tal, tira ele daquela casa de família, onde ele estava há 40 anos morando lá, etc. E aí depois, vocês fazem o quê? Arranjam emprego para a pessoa, arranjam onde ela vai morar, dão assistência, ou essa pessoa fica jogada do mundo para sobreviver no mundo capitalista sem pena de ninguém? Isso eu já fiz uma autocrítica muito grande quando eu comecei a trabalhar no Ministério Público, porque era exatamente essa situação. A gente ia, resgatava, meses depois ia em uma outra propriedade rural próxima e você identificava os mesmos trabalhadores. E a gente via que a gente estava, perdão a expressão, enxugando gelo. A gente resolvia ali, mas aquela pessoa ela continuava sendo explorada. Hoje as instituições e o Estado ele vem evoluindo no que a gente chama de pós-resgate. A pessoa ela é resgatada da situação de trabalho análogo de escravo e hoje a gente tenta cuidar do pós-resgate. E o Estado da Bahia ele vem sendo um dos mais avançados. A gente tem um projeto de pós-resgate. Para uma situação de uma trabalhadora doméstica que viveu ali às vezes desde a infância e hoje é uma idosa e no seio familiar, existe todo um acompanhamento de assistência social, psicólogo, e se busca residência para essa pessoa, aproximação com vínculos familiares, aproximação com amigos, inserção em abrigos. Existem projetos para tentar inserir no mercado de trabalho com trabalhos, empregos em condições adequadas. Isso tem sido efetivo ou ainda encontra, digamos assim, naquela situação da bondade das boas intenções? Não, tem sido, eu chutaria assim, de 0 a 10 de efetividade, 6, 7. Já é um progresso. A gente tem casos de muito sucesso, assim, de pessoas que tiveram sua vida transformada, e a gente tem casos que é muito difícil, porque muitas vezes são pessoas que têm outros problemas, uma pessoa que tem problemas mentais. Aí eu me pergunto, já teve casos de reincidência de você encontrar o mesmo trabalhador novamente em situação... Já, tem tempo que a gente não vê, mas antigamente não só tinha caso, como de certa maneira era frequente. Tanto é que nós mesmos das instituições dissemos, o que é isso? A gente vai... A cada 6 meses, se encontrar 2, 3 pessoas nas mesmas fazendas, a gente tem que fazer alguma coisa para isso não acontecer mais. E aí vai buscando construir soluções. Obviamente, o trabalho do Ministério Público do Trabalho é um trabalho admirável, cheio de que a gente deve, inclusive, aplaudir, porque, além de ser correto, é bonito. Mas eu vou lhe provocar agora, tá certo? É uma pergunta apenas teórica. É possível que todo agente estatal que tem o braço da força e do poder da força, ele pode se exceder. Sim. Aí tem um aforismo romano que diz quid custodians custodians, né? Quem fiscaliza os fiscais? Vocês têm algum instrumento interno ou externo que fiscalizem a atuação de vocês para saber se está dentro do parâmetro estabelecido na lei? Sim. Enquanto ele tramita o inquérito, a gente tem a gente tem órgãos de controle, a gente tem uma Câmara em Brasília, uma Câmara de coordenação, sem prejuízo de eventuais medidas judiciais que o investigado ali ele pode tomar no curso da investigação. E a investigação, quando a gente está convencido de que houve um ilícito trabalhista, ela encerra ou em um acordo que é um TAC, a pessoa ela não é obrigada a assinar. Se ela não assinar, vai para o processo judicial.
Que é uma ação civil pública com consequências significantes, ou seja, é um tipo, você aceita se quiser, mais ou menos, né? Se tiver alguma racionalidade, ele vai botar muitos pesos, é meio que a faca no pescoço, né? Mas é uma questão de abordagem, assim, na minha mesa de audiência, por exemplo, eu disse, me convenci de um ilícito, a situação é essa, as provas que eu tenho são essa, tento, né, acho que eu tenho o dever de transparência, de publicidade, e digo, olha, a gente pode encerrar com o termo de ajuste de conduta, os termos são esses, para o senhor assinar isso aqui, eu faço questão, o senhor tem que achar que é bom para o senhor, bom para a senhora. Mas esse Se não achar que é bom para o senhor ou para a senhora, para resolver isso aqui, não tem problema, eu enquanto... É engraçado esse processo negocial, é como se fosse o plea guilty dos Estados Unidos. De certa forma, vocês têm parâmetros de análise ou como é que funciona o acordo? Cada acordo, assim, é para aquela pessoa, para aquela situação ou tem que ser mais ou menos geral para todo mundo? Temos, a gente tem os parâmetros que circulam institucionalmente. Isso é bem interessante e eu sempre tento esclarecer isso. A pessoa diz, doutor, a multa está alta, diminua essa multa. Eu digo, eu tento adotar a parametricidade. Eu sei que em outros casos de um ilícito, mais ou menos nesse sentido, pessoas desse porte econômico, mesma quantidade, uma situação próxima, gira em torno disso. Eu não posso prejudicar nem beneficiar o senhor ou a senhora. Então, a gente tenta ali, e eu acho que a justiça, cada vez mais, ela vem se valendo dos precedentes e tentando trazer parâmetros quando eles existem. Eu tenho um exemplo inesquecível de uma aula de um professor que é um catedrático na época de faculdade, que ele dizia que a justiça era isso mesmo, coisa julgada, muitas vezes em situações distintas, em situações idênticas, um tinha sentença procedente e o outro improcedente, e que o sistema de justiça era aquilo, a força da coisa julgada. Eu disse, olha, pode ser dentro do direito essa lógica aí, mas nenhuma pessoa em sã consciência vai aceitar isso como normal. Parece que o STF está tentando mudar isso, dizendo que a coisa julgada, que já era meio relativa, está ficando cada vez mais. Mas aí com o Supremo a gente não discute, a gente cumpre. E dentro do órgão, eu acho que a gente tem um dever para com a sociedade de tentar ao máximo estabelecer parâmetros ali para tratar da maneira mais justa e uniforme as mesmas situações. Agora, eu tenho certeza que a instituição é seríssima e tem feito um bem enorme à sociedade. Agora, e o futuro? Como é que vai ser o futuro disso? O que é que vocês estão... obviamente, vocês preveem. Você acha que isso vai ser erradicado completamente no Brasil algum dia? E, além disso, tem as outras questões que vocês se envolvem também, né? Eu acho que com o desenvolvimento da sociedade, o crescimento do país, o desenvolvimento econômico, não ao longo de 1, 2, 3, 5 anos, mas talvez ao longo de décadas, talvez em algum momento essa situação seja erradicada. Mas você acha Acho que é bem longe ainda. Está longe ainda. Mas você acha, então, que não está faltando informação? Obviamente, o nosso programa ele é feito para fazer um pouco de análise um pouco mais profunda das instituições, das situações e dos problemas. Mas você precisa ter um comunicado claro para... Obviamente, o direito não funciona sem a ideia de que todos são obrigados a conhecer a lei. Mas com a quantidade de lei que a gente tem, não precisava ter difícil, pelo menos um pouquinho de propaganda ou de divulgação, um pouco mais de informação, porque aí fica mais fácil, né? Eu concordo. Eu acho que nessa temática de trabalho escravo, praticamente não existia nenhuma informação e eu acho que carece ainda muito, mas de pouquinho também instituições, né? A cultura ambientalmente sustentável vem ajudando, a gente tem tido apoio aí da iniciativa privada, do setor privado, para nos seus próprios regulamentos ou então apoiar campanhas para a conscientização do trabalho escravo, quando não abolir nas suas cadeias produtivas. Uma última pergunta em relação ao trabalho escravo e a flexibilização do chamado negociado e sobre o legislado. Isso não pode trazer um certo conflito não para vocês dentro do que eu estou analisando, que é a questão do trabalho escravo? Você acha que isso tem alguma influência ou nenhuma? Eu acho sua pergunta interessante. Eu tenho um texto sobre isso.
Orlando Gomes, quando ele fez concurso para professor de Direito Civil aqui na Bahia, ele saiu, foi para a cátedra com a tese de normatividade do direito do trabalho. E ele fez posteriormente a obra dele, que é um clássico sobre direito do trabalho. E a lógica da obra de Orlando Gomes, do concurso de professor, a gente tem um piso assegurado por lei. O acordo trabalhista, uma norma coletiva, um acordo de patrão e empregado, só serve para fixar algo acima da lei, nunca abaixo. Senão, não tem lógica o próprio direito de negociar um acordo. Se é para você negociar um acordo que tira o piso, é melhor não se ter o direito a negociar. No trabalho, como é que então um acordo desse ele não vai redundar para uma situação de escravidão? É simples. Nenhum acordo desse pode ser inferior aos direitos básicos trabalhistas assegurados na Constituição. Ponto. Mas a lei permite isso? Vem diminuindo, né? A gente vem sustentando que hoje, só mesmo para questões atinentes a salário e jornada, mas mesmo assim a jornada pode uma de 18 horas por dia, 18 horas por dia. Intervalo mínimo menor do que 11 horas. Essa é outra questão também, né? Ou seja, teremos muita oportunidade de conversar sobre diversos assuntos aqui. E um vai puxando o outro, né? Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu espero que tenha sido interessante para você, como foi para mim, e para o telespectador. Certamente foi ilustrativo e, pelo menos, vai deixar ele pensando um pouco mais. Eu lhe agradeço. Foi muito produtivo. Lhe agradeço por dar voz a um tema que é tão importante, tão caro para a gente e a nossa instituição, ao Ministério Público do Trabalho e o trabalho que a gente vem fazendo na sociedade. Porque merece. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.